Agora vai dar certo. Boa noite, professor. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, mas tá torto a sua imagem. Tá, então tem que ser assim. Isso, agora deu certo, conseguimos. Neófito em Instagram é fogo. Professor, desculpa o nosso canal ser esse, é que no Facebook, assim, a gente quase não usa mais. Não tem muito público no Face. Tá, Por isso Face virou coisa de coroa, de gente mais velha, eu tô sabendo disso. o Instagram hoje é mais rápido, mas que bom que deu certo, professor. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo. E desculpe o atraso. O atraso se deve basicamente aqui à minha incapacidade. Primeira vez que eu estou entrando no Instagram, então desculpem quem está por aí, por favor. O pessoal está falando que está com eco. Gente, infelizmente eu não sei consertar essa questão do áudio. Você está com algum computador ligado, professor? Tô, então eu vou desligar meu computador. Tira o volume, por favor, do computador. Eu vou desligar o computador, ver se é isso. Eu acho que pode ser. Tá, eu vou, se for o caso, melhorou um pouco? Não. E aí, pessoal, melhorou? Melhorou? Eu acho que sim, professor, que eu não estou mais escutando o meu retorno. Vou ver se eu boto fone de ouvido para ver se dá uma melhorada também, para diminuir o eco aqui. Isso, o pessoal está dizendo que melhorou. Então, gente, deixa eu começar aqui apresentando o professor Eduardo. Eduardo Costa Pinto é vice-diretor do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro. É professor de Economia Política e Economia Brasileira. Ex-diretor adjunto da graduação do Instituto de Economia da UFRJ. É ex-técnico de pesquisa e planejamento do IPEA. É doutor em Economia pela UFRJ, mestre em Economia pela Federal da Bahia, graduado em Administração também pela Federal da Bahia. E tem experiência na área de Economia Política, Economia Brasileira e Economia Política Internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: padrão de acumulação, Estado, China, petróleo e Petrobras. Professor, mais uma vez, obrigada. E ultimamente também lidando com a questão militar, só para completar o currículo. Só para completar, a questão militar está aqui no nosso roteiro. Professor, a gente fez uma espécie de roteiro, eu vou começar fazendo as colocações, e aí a gente vai seguindo. Às vezes a gente sai do roteiro, depende das perguntas do pessoal. Sem problema. Professor, nós queríamos começar falando um pouco sobre as relações entre economia e política, porque na sociedade brasileira, especialmente nos dias de hoje, me parece que falta apetite das pessoas por política. Ninguém gosta de discutir política, associa isso a uma coisa negativa. E mesmo os nossos estudantes e os estudantes de economia não conseguem entender qual a relação que tem entre política e economia. Nós queríamos começar por aí. Vamos lá, Carla. Você começou com uma pergunta bem facilzinha, não deu nem para esquentar, já foi fazendo uma pergunta difícil. Porque acho que o ponto é que não necessariamente isso é só Brasil, mas isso é mundo. E eu acho que a compreensão do que é política, porque, vamos dizer assim, a ideia de política sempre esteve associada à questão da polis, à questão grega de política. E essa questão de política associada à ideia de bem comum, como se tivesse o detentor do bem comum para pensar os processos, ou seja, eu preciso de uma ideia de bem comum, e esse bem comum significa a polis, a política, no sentido grego, que leva a melhoria para todos a partir do bem comum. Primeiro ponto, tem que ter muito cuidado com esse tipo de análise, porque esse tipo de análise leva a uma idealização da política. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, vou avançar um pouco isso, também entender, tem fundamentos também ficar, vamos dizer assim, desgostoso com a política, mas vamos voltar ao ponto que é a questão da polis. Tá? Eu acho que é um equívoco analisar a política a partir dessa ideia de bem comum. Porque eu faço a seguinte questão. O meu bem comum é igual ao seu bem comum, Carlos? Ou é igual... Como é que você cria um padrão, um objetivo para pensar o bem comum? Tá? Não é trivial, isso é uma discussão ética e moral além da política gigantesca. Tá? Mas é mais do que isso. Né? A questão da política, ela está fortemente associada, se você pensar,
aos escritos do Maquiavel, a uma lógica de poder. Ou seja, política tem a ver o quê? Como, em certa medida, você exerce sua força em relação ao outro, no sentido mais simplificado, mas a discussão da política significa tomadas de decisões. Você toma, o tempo inteiro, o ser humano é um animal político, ele está tomando decisões políticas. Quando eu escolho uma coisa e deixando de fazer outra, isso é decisão política. Eu não consigo ter todos os parâmetros, vamos dizer assim, usar a linguagem agora do economês, do econometrista, dos modelos matemáticos. Eu não consigo ter todos os parâmetros para olhar o futuro, para tomadas de decisões. Eu posso ter, sim, cenários possíveis, trajetórias possíveis, mas quando eu escolho uma determinada decisão em detrimento da outra, isso por si só, individualmente, é uma escolha política. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós fazemos o tempo inteiro escolhas políticas, mas achamos que somos neutros na questão política. Então, isso no âmbito mais individual. No âmbito mais geral, já vou tentar ser mais sintético, breve, mas é que você já começou com uma pergunta já muito quente, vamos dizer assim. A discussão da política, ela é no âmbito do indivíduo, mas ela também é na questão do Estado. Tá? Se a gente pensar o que é a dimensão econômica, a dimensão política, elas estão interligadas, e mais ainda, a questão do Estado como espaço, como local, onde os atores sociais, eu prefiro o termo onde as classes sociais, mas se você não gostar do termo atores, use o termo classe, use atores sociais. Se você não gostar, use grupos sociais. Tá? Mas eu vou usar o conceito de classe, ou de frações de classe. O Estado é um local onde os interesses ali transbordam dos mais diversos. Né? E observe bem, na questão da política, a questão dos interesses, está lá no Adam Smith, no pai do liberalismo, ou seja, no início do pensamento da economia política. As pessoas têm interesses individuais e quando elas vão pensar esses interesses a partir de determinada posição na sociedade, possuidores ou não possuidores de meios de produção, né? Aqui é economia política clássica, elas vão adotar determinadas posições políticas para reforçar suas posições. Mas é mais do que isso. Porque quase sempre o economista costuma trabalhar sempre com a ideia de ceteris paribus. História é, desde o primeiro curso você fala assim, olha, ceteris paribus, se o preço aumentar, né, a demanda cai. Ou seja, você deixa todas as outras variáveis, que é importante, para a gente entender o quê? Como a variável se relaciona e qual é o sinal da relação da variável. E aí, normalmente, o que foi feito nos últimos tempos para pensar economia e política? Olha, a discussão de política, que virou o economics, né? Bem marcado do texto do Samuelson dos anos 30, 40, você torna exógeno a política. É como se fosse o seguinte, olha, política é coisa de cientista político. Ou política atrapalha a economia. Logo, eu preciso do quê? Da técnica. Como se fosse possível chegar numa técnica em que você tem exatamente a solução de controvérsia. E por que eu estou falando que é complexo? Porque mesmo no campo da economia, você tem o quê? Visões diferentes, teorias econômicas diferentes, com causalidades e correlações que você consegue comprovar empiricamente de forma diferente, a depender do recorte que você faz. É a chamada solução de controvérsia. Então, a discussão da política entra na questão dos agentes, na questão da visão do mundo, de mundo, e aí que eu quero focar na questão estatal. Por quê? Porque o Estado não é um locus, não, onde a burocracia opera de forma autônoma, no sentido weberiano, no sentido hegeliano, mas vamos pensar na questão weberiana, como boa parte dos meus colegas do estudo de economia, quando penso o Estado desenvolvimentista, como se fosse possível ali ter uma autonomia plena para conduzir o processo, e não é plena. Ali tem os interesses da burocracia, tem os interesses dos mais diversos capitalistas, e ali também tem os interesses dos trabalhadores. Claro que a representação disso é mais forte de quem? Das frações capitalistas, senão a gente não teria um sistema capitalista. E qual a importância dessa representação ali dentro? Porque o Estado tem um papel central no processo de acumulação. Como? Regulando o preço da força de trabalho, regulando investimentos em infraestrutura, marcos regulatórios setoriais, e eu não estou nem entrando nos efeitos diretos na demanda, que é investimento público e gasto do governo. Olha, fora isso, que é o efeito da demanda efetiva, vamos tirar isso. Você pensa o seguinte, você pensa a regulação da força de trabalho, ou seja, o preço da força de trabalho. Você regula o processo de acumulação. Não por acaso as regras e as leis, a partir da transição da Revolução Industrial, vai sendo para regular as horas e as jornadas de trabalho.
Logo, quando você. Aí já trazendo para a gente voltar no debate, mas já trazendo para a contemporaneidade, quando o Estado muda a questão regulatória do teto dos gastos, quando você muda as leis trabalhistas, você está operando como? Você está modificando a questão distributiva, a questão da regulação da força de trabalho. Se você quiser na linguagem da contabilidade nacional, é o seguinte: o quanto vai para o pagamento de salários, o quanto vai, né, para os lucros dos excedentes. Ou seja, o Estado influencia fortemente o processo de acumulação. Senão a gente fica nessa discussão tacanha, medonha, que é assim, Estado versus mercado. Essa separação ela não existe em termos reais. Há sempre um encontro na lógica do Estado e do mercado. O que existe é, se você tem um tipo de intervenção estatal, né, que gera determinados efeitos distributivos, que gera efeitos de renda ou não. Isso depende do quê? E que em cada momento histórico, como esse Estado tem autonomia ou não, e como os interesses de frações capitalistas e de interesses trabalhadores estão na disputa nesse espaço, que é o espaço político, que se confunde também com o espaço econômico. Professor, e aí para seguir, nós temos hoje, depois dessa pandemia, né? Não é que as crises vieram depois da pandemia, né? Elas foram amplificadas e, por exemplo, a crise sanitária, a crise de saúde, digamos assim, são recentes, são pós-pandemia. Mas a gente já tem outras crises, crise política, crise institucional, crise econômica. E aí, assim, eu vou usar algumas frases suas, porque eu costumo ver os seus vídeos, e tem uma frase que eu gosto, que você usa, que é o seguinte: que Bolsonaro não é o causador dessa crise. Ele é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E aí eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo o que é esse corpo doente, né? Em que contexto se dão essas crises, especialmente a partir de 2015. Vamos lá. Depois de ir para esse nível de abstração lá em cima, vamos aterrissar no concreto da questão da política e da economia e mais ainda da nossa crise atual e do governo Bolsonaro. Mas antes de chegar exatamente nessa frase, eu vou fazer um preâmbulo mais curto do que eu fiz da próxima vez, prometo. Qualquer coisa você me interrompe se eu falar demais para voltar. Mas qual é a hipótese que eu tenho trabalhado, qual é o argumento que eu e o Gama, o grupo de análise marxista aplicada aqui da FRJ com outros colegas, tanto do Instituto de Economia como de outras universidades, é o seguinte: até antes do Bolsonaro, nós já estamos vivendo uma crise econômica, política e institucional desde 2016, desde o golpe parlamentar, tá? Porque você apostou na ideia que eu flexibilizo as regras, tiro o meu adversário e depois tudo voltou ao normal, né? Ou seja, isso foi gerando... E aí você tem uma crise política primeiro, vamos lá, institucional. E aí eu quero falar o que isso significa do efeito, do mecanismo da Lava Jato, tá? E por que isso? Porque é o seguinte, olha, imagina, você tem a questão do vazamento de uma presidente da República com juiz de primeira instância. Isso não acontece em nenhum lugar do país. O próprio impeachment e golpe, que você pode discutir o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo o próprio Congresso deixou a Dilma podendo se candidatar. É o contrassenso na própria Constituição. Mas isso foi se repetindo. O STF deixou o Renan Calheiros no seu cargo. Ao mesmo tempo, o STF cassou o Eduardo Cunha e o senador Delcídio, mas disse que não podia caçar o Aécio e deixou o Congresso fazer, o Congresso não caçou. Então você foi criando pesos, medidas completamente diferentes para cada caso. Isso foi gerando o quê? Uma deslegitimidade institucional. A instituição permanece, mas ela perde credibilidade. O próprio efeito Joesley, Aécio, Temer, isso implodiu por dentro o sistema político. Todo mundo naquele momento, em sua grande maioria, falou o seguinte: todo mundo é ladrão. Como todo mundo é ladrão, né? O sistema está todo corrompido. Eu não estou dizendo que parte do sistema está corrompido, mas você entrou na ideia que é o seguinte: tudo está corrompido. O sistema político, o sistema econômico e as instituições. Então você passou a achar que toda a instituição é corrupta. E aí você começou a questionar o quê? As instituições. E qual o problema? E qual a questão das instituições? E aqui eu vou citar o Douglas North, que é um institucionalista conservador, né? Aqui não tem nada disso, que é conservador, a definição dele de instituição.
né? Instituição está associada ao quê? Serve para quê? Para reduzir as incertezas, ou seja, ela molda o comportamento a respeito do futuro. Estado, executivo. Ou seja, ela serve para quê? Para reduzir as incertezas. Isso é o básico do conceito de instituição. Mas se as pessoas passam a não acreditar nas instituições, você tem dificuldade de olhar o futuro. Então, tudo se torna no presente permanente, no grau de curtíssimo prazo. E todo mundo passou a quê? A balançar o barco, que é o termo que eu gosto de usar, gerar instabilidade para chegar aos seus fins. Quer seja por um bem comum, quer seja pelo Joesley que não quis ficar preso, quer sejam os militares em 2008, quando fez o Twitter, na votação do HC do Lula, que naquele momento era o candidato com quase 40% na pesquisa eleitoral, mesmo já preso, e vale para o mesmo, vamos dizer, manifesto dos militares nesse final de semana do domingo. O que eles fizeram? Balançaram as armas para mostrar poder. Para mostrar poder e para interferir politicamente. E observe que como as instituições vão sendo degradadas em termos de legitimidade ao longo do tempo, você perde completamente a capacidade de coordenar os agentes. Isso vale no plano econômico. Lembra nas aulas da questão das decisões do investimento. Se eu não consigo minimamente ter a expectativa das minhas projeções de receita, e aí quem quiser pode usar na linguagem do Keynes, quem quiser pode usar na linguagem neoclássica da formação dos investimentos. Se eu não consigo minimamente projetar as minhas receitas esperadas, os meus lucros esperados, né, não tem sentido eu aumentar o investimento. Então eu tenho uma incerteza estrutural que ela já vinha acontecendo. Eu já tinha uma crise econômica, eu já tinha uma crise política de governabilidade, e essa crise econômica, novamente, associada à ideia que por si só o mercado resolve sem nenhum estímulo. Ou seja, numa trajetória que todo mundo, inclusive, achou que depois do golpe parlamentar a economia ia crescer e continua sem crescer. Dado isso, aí eu quero voltar. A pandemia já seria um desastre total, porque já é difícil para qualquer governo fazer isso. O problema é que o Bolsonaro, aproveitando dessa estabilidade institucional profunda, dessa crise econômica, dessa crise de legitimidade, se apresentou como o que iria gerar a transformação, apoiado pelos militares. A instituição militar e os militares, no meio daquela crise institucional profunda, montou no Cavalão. Eu vou explicar porque eu estou chamando de Cavalão, porque o Cavalão é o apelido do Bolsonaro quando ele era militar, tá? Entre os militares da sua turma, ele era chamado de Cavalão. Então, o que acontece? Apostaram no Bolsonaro, mesmo aquele que lá atrás quebrou a hierarquia. Mas porque naquele momento eles tinham um projeto, era um projeto meio... Depois a gente pode voltar nisso, meio marxismo cultural, era a volta ao poder. Voltar a ter legitimidade, voltar a ter recursos financeiros e voltar a ter status. Pra você ter ideia, hoje são mais de 3 mil militares da reserva e da ativa no governo federal. E aí o que acontece? Isso tudo já era complexo. E o Bolsonaro, e aí eu volto, ele foi uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Esse corpo doente era o Brasil. Por quê? Nós temos hoje uma crise institucional, política e econômica que é anterior à Covid. Nós temos uma elite escravocrata que não tem um projeto de nação, que usa o botinho. O que é isso? Nesse momento, está tentando o quê? Sair da crise, se livrar da crise, se apropriando o máximo. Né? Nós temos um desequilíbrio entre poderes, uma crise institucional. Nós temos uma crise de legitimidade também. Assim, nós não temos hoje uma elite econômica, política, acadêmica, vou me colocar dentro dessa história, né? Civil, militar da burocracia, que tem minimamente alguma ideia de projeto. No máximo, eles têm o quê? A especialização. Não conseguem olhar o quê? As dimensões totais, ou seja, não conseguem o quê? Olhar a dimensão da integração entre economia e política, porque cada um fica na sua caixinha e não consegue enxergar o todo, ou seja, não consegue enxergar como a economia se liga com a política, com o poder, com a ideologia e a visão de mundo. Sem dúvida. Professor, já que você falou, estava já no nosso roteiro, do componente militar, né? Dentro desse contexto de crise institucional e política, o que é que representa? Porque, assim, entre as perguntas aqui, tem, assim, se você vê possibilidade de um golpe
com o apoio dos militares. Eu, particularmente, eu não acho que um golpe como 64, porque você já tem mais de 3 mil militares no governo, né? Então, qual o peso desse componente militar? E se você acha... o que é a nossa democracia hoje? Nós vivemos uma democracia plena, uma democracia... o que está acontecendo hoje com a nossa democracia e o peso desse componente militar? Eu vou, antes de responder isso, faltou responder um pedacinho da pergunta anterior. Isso tudo que a gente está vivendo hoje já era uma crise profunda antes da pandemia. Uhum. A metáfora que eu vou dizer é o seguinte: a gente já estava num barco, que o barco, todo mundo balançava o barco já tinha furo, o barco já tinha risco de afundar, tá? Mas ainda não tinha longe de ter a tempestade que a gente tem hoje. Eu quero ressaltar isso porque isso é importante para a gente pensar futuro. Porque a crise do Covid, ela nos traz uma certeza estrutural enorme. Isso não vale só para a gente, para o mundo. Uhum. Pensa o seguinte: já seria difícil se as nossas instituições estivessem funcionando, já seria difícil se a gente tivesse um bom governo, já seria difícil se a gente tivesse quadros do governo nesse momento com qualidade. Eu posso dizer que não tem mesmo, porque alguns foram meus colegas no IPEA e eram chacotas no IPEA, era coisa surreal, né? Assim, representa realmente o governo Bolsonaro, ou seja, o quarto, quinto, sexto escalão da burocracia de Brasília, tá? Mas voltando ao ponto, ou seja, já seria difícil para qualquer governante e qualquer país em condições minimamente normais. O que a gente vive não é normal, tá? Então isso eu quero voltar, depois eu deixo isso mais para frente, para falar da questão militar. Tá? Ou seja, os militares estão dentro do governo. Os militares e o Bolsonaro viraram uma relação simbiótica. Porque foi com os militares, foi com o Bolsonaro que eles voltaram ao poder. E o Bolsonaro teve voto. Ou seja, ele tem capilaridade na população. Né? Uhum. Ele tem representatividade em parte da população. Então os militares voltaram. E não vai ser o Mourão, eles não têm capacidade de se articular e ter voto. Então, ao mesmo tempo, eles precisam do Bolsonaro para ficar no poder. E nesse momento, eles estão no poder. Não tem sentido o autogolpe clássico, na questão como 64. A gente esquece, em 64, os militares tinham apoio de praticamente toda a imprensa e de praticamente todos os setores dominantes, o pessoal do dinheiro. Isso hoje já seria mais complicado, mas eles não precisam, porque o que eles precisam? Eles precisam, e é um pouco do que... Eu estava vendo um banner, Como as Democracias Morrem, esse livro do... elementos disso no Brasil com outras características, que é o seguinte: você vai mudando por dentro as estruturas para se manter no poder. E é mais do que isso, você já fez isso. Eu costumo dizer, o meu argumento é que desde 2018, desde do Twitter do Vilas Boas, na véspera do julgamento do Lula, que saiu no Jornal Nacional, aquilo significou o quê? Né? E aquilo significou o quê? Aquilo significou pressionar politicamente o STF. A grande imprensa não achou feio, achou bonito aquilo. Né? Por quê? Porque o Lula, naquele momento, o PT era um problema. Se você olhar, é a mesma pressão feita nesse domingo. STF, se vocês iniciarem o processo de impeachment, a gente não aceita. E fala, pode risco de ter guerra civil. Observe que loucura. Porque qual o problema disso? Quando as Forças Armadas, quanto a política, aí sim, onde não pode chegar a política, são nos quartéis. E sabe por quê? Porque ele tem as armas. Porque ninguém do outro lado tem armas para fazer o check balance. Ou seja, ninguém tem a força, né? Ou seja, o instrumento de poder que os militares têm na sociedade. Então, se a política entra nos quartéis, eles começam a fazer o quê? Balançar as armas, dizendo o seguinte: não vai não, senão pode ter guerra civil. Se fosse o PSDB, se fosse o PT, ou se fosse acadêmico dizendo vai ter guerra civil, o pessoal dava risada. Mas são os militares falando dessa possibilidade. Significa o quê? Isso causa instabilidade, isso causa medo, e ao mesmo tempo você fica se perguntando, pô, será que os caras não estão zoando a gente, trollando, como diz na linguagem da extrema-direita? Será que eles vão fazer ou não? Mas eles botam medo, eles tocam terror, eles fazem a política com terror. E por isso que, nesse sentido, o Bolsonaro e os militares, eles divergem muito mais em forma do que em conteúdo.
A Defesa Net, outro dia, crítica do Bolsonaro, falou: o problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é um trotskista de direita, ou seja, um revolucionário de direita. Ou seja, partidos militares querem fazer a transformação planejada, mas querem também, e eles acham que o problema do Brasil é o marxismo cultural. Eles juntam Globo, mundo acadêmico, movimento LGBT, tudo isso porque estaria destruindo a família ocidental, cristã, judaica. E isso é a base do pilar do Ocidente, e são esses intelectuais orgânicos, ou seja, os professores, que estariam disseminando a bactéria da disputa, da guerra, na cabeça das pessoas, sem ela nem perceberem, e com isso eles vão fazer a evolução comunista no mundo. Eu sei que parece insano, pessoal, eu sei que parece surreal, mas o pessoal pensa real. Aí. É distópico, mas é esse o elemento. Agora, nesse sentido aí, eu queria reforçar, nesse momento exato, não. Eu acho que não tem um golpe militar clássico. Mas, aí, utilizando a metáfora que o professor Ricardo Biechowski, que todos devem conhecer, se não conhece, com certeza já leram algum texto dele sobre um dos maiores especialistas sobre a discussão da CEPAL no Brasil. Ele falou assim: Eduardo, eu falando da dificuldade para prever o futuro, ele fez a metáfora que é maravilhosa. Ele fala assim: Eduardo, quer dizer então que o nosso longo prazo é dezembro de 20? Não é eleição. O nosso longo prazo é dezembro desse ano. A gente não consegue a gente não consegue projetar mais do que 3, 4 meses. Por quê? Porque todo mundo balança o barco, as tensões cada vez maiores, e aí eu quero trazer um outro ponto e voltando à Covid. E por quê também? Não só por causa dessa crise, porque a gente está no meio da tempestade. O efeito Covid sobre a questão humanitária, política, econômica e social ainda é completamente imprevisível. E os impactos vão ser enormes. Então a gente não consegue ainda mensurar o efeito disso daqui para frente, só que a gente já quer antecipar, já querendo ver o resultado. É um completo erro, ou seja, vai ter toda uma disputa de narrativas, que seja na questão da teoria econômica. Só para lembrar vocês, aquela edição do Jornal Nacional, com mais de 10 economistas neoclássicos falando sobre plano Marshall e sobre keynesianismo, vai ficar para a história. Mas desapareceu. Cadê? Eles não estão fazendo essa má discussão. Não, ninguém fala porque mais. perceberam que vai ter um debate, ou seja, a economia consegue recuperar sem o estímulo do investimento público, sem o estímulo do gasto público, quando vai estar todo mundo retraído? Observe que não dá para esperar para frente, ou seja, a gente tem que olhar em termos históricos o que está acontecendo para interagir. Senão a gente fica esperando o futuro sem ter a mínima ideia do que vai acontecer, porque é nesse momento que a gente tem uma bifurcação histórica, nesse momento que a gente não sabe claramente para onde vai. E os atores, os agentes, e como eu gosto, as classes sociais, estão se movimentando a partir do andar de cima para manter seus privilégios. Inclusive andar de cima para manter o Bolsonaro, por enquanto, até quando ele for funcional. Professor, já vou aproveitar e fazer uma pergunta. Rafael perguntou se o texto que o Mourão publicou no Estadão, criticando o governo, não poderia ser considerado uma sinalização de aversão do Exército por Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. Aquele texto do Mourão, eu não li, bom, você pode até ter lido, mas assim, eu não li como uma crítica ao Bolsonaro, não. Se você olhar, ele está dizendo o seguinte: a questão da defesa da democracia, e parte dos militares, e vale o Mourão, vale o Etchegóin, não enxergam nesse momento o Bolsonaro como um ataque à democracia. O argumento é o contrário, é que o STF está contra a democracia quando o seu ativismo leva a interferir nos outros poderes. Por exemplo, eu não vou entrar no mérito aqui da questão do julgamento ou do processo, mas assim, o STF ou o Alexandre de Moraes teriam que ter provas muito contundentes para evitar, tá, que o presidente Bolsonaro não colocasse o Hammad na diretoria da Polícia Federal. Pensa comigo o seguinte: esse servidor, ele pode ser diretor da BIM, né? Ou seja, mexe com todo o serviço de informação,